a Kátia. Então, o que nós fizemos? Para dividir as demandas, eu fiquei responsável pelo primeiro período, por todo o primeiro período, e por 2 turmas do maternal. E a supervisora Kátia ficou responsável pelo segundo período e 2 turmas do maternal. Então, nas turmas de segundo período, vocês não vão me ver presente, porque eu não estou nessas turmas, né? Mas precisando de qualquer contato, pode, né, de alguma dúvida, alguma orientação, pode entrar em contato comigo, tá? Pode pedir para as professoras repassarem as dúvidas de vocês, eu entro em contato com cada um, assim como sempre tenho feito, né? Mesmo não sendo os pais do primeiro período, as meninas também me repassam algumas questões de pais do segundo período que pedem para falar comigo e eu entro em contato, tá bom? Então, eu estou sempre à disposição, vocês podem me procurar, para que a gente possa, tá bom? Esse momento que nós estamos fazendo, ele está sendo gravado, então a gente vai depois disponibilizar para que os pais que não puderam nesse momento estar presentes na nossa reunião possam acessar depois, tá bom? Nós vamos ter uma pauta, alguns professores disponibilizaram nos grupos, nós vamos seguir essa pauta, e ao final eu peço que vocês se pronunciem em relação às dúvidas, às orientações, né, que vocês precisam. O que for possível, a gente vai repassar agora, né? Se caso for alguma coisa que a gente não tem a resposta de imediato, a gente entra em contato depois e responde, tá bom? Então, eu vou passar a minha fala agora para a minha vice-diretora, Ana Paula, para que ela também possa se apresentar a vocês. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou com um probleminha na minha câmera, então hoje não vai poder estar aberto, mas eu sou recente de secretaria, sou de 2014, fui convidada para estar aí ao lado da Silmara, apoiando o trabalho dela, que ela vem prestando na secretaria para o Jardim 6. Como ela explicou, a gente fez uma separação das demandas e eu fiquei responsável pela parte administrativa da escola. E aí, hoje eu vou estar aqui acompanhando o chat, se vocês tiverem dúvidas, podem estar escrevendo aí no chat, que conforme a reunião for tocando, eu vou passando as demandas para as meninas. E é isso, sejam todos bem-vindos a essa nossa nova realidade, né, de reunião virtual, tá bom? Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos e todas. Para mim também é uma alegria e um prazer muito grande fazer parte dessa equipe do Jardim 6 como supervisora, né? Uma comunidade que eu estudei, trabalhei por muitos anos na escola classe 6, também fui diretora, vice-diretora, e aí a gente acumula aí 25 anos, né, nessa casa, que é a Secretaria de Educação. Então, toda nova escola é como um filho para mim, né? Então, a gente está tendo aí esse contato, ninguém esperava que viesse uma pandemia, nos surpreendeu, né? Também estou à frente da comissão local, né? Como foi divulgado, nós estávamos fazendo a votação para o segmento dos pais, vocês ficaram sabendo, e encaminhando aí toda essa demanda pedagógica, né? Já tive contato com bastante famílias, estamos aí rastreando até o último aluno que não tem aparelho ou que não tem internet, ouvindo a todos da comunidade as dificuldades de vocês, né? E também me coloco à disposição, também não estou nos grupos do primeiro período, né, devido a essa divisão que a Silmara explicou, mas estou à disposição. Alguns dias presencialmente no colégio, outros dias ligando para vocês, né, para saber aí como é que está o andamento das atividades, o acesso à plataforma, e tenho muita fé que nós vamos vencer e superar esse momento. Obrigada.
A dona Ruth já está presente. Dona Ruth conseguiu entrar na sala. Eu não sei se ela ainda está presente, gente, mas muitos conhecem a Dona Ruth, fica ali na nossa entrada, recebendo os filhinhos de vocês, né, no horário de entrada, dos turnos. É uma pessoa que faz parte da secretaria da escola, como apoio, tá bom? E ela fica ali recebendo realmente os nossos alunos, recebendo vocês na secretaria, porque ela apoia a nossa chefe de secretaria, que é a Heloísa, tá bom? Ela dá esse suporte lá. E aí a gente precisa muito, né, desse apoio da dona Ruth, a nossa secretaria, uma pessoa maravilhosa, muito carinhosa com os filhos de vocês, muitos já chamam de vovó, né, a vovó Ruth, né, devido a esse carinho que ela tem com as crianças. Caso ela consiga entrar daqui a pouquinho, eu peço para ela dar uma palavrinha com vocês, tá bom? Nós temos como apoio também a nossa monitora Grazi. Eu não sei se ela conseguiu já entrar também, que ela estava em consulta. Grazi está presente. Acho que ainda não, né? Acho que ela não conseguiu entrar também. Então, a Grazi, gente, ela faz um papel de monitora, né? A função de monitora na nossa escola. E o monitor, ele dá suporte às nossas crianças com necessidades educacionais especiais, tá bom? Então, ela acompanha esses alunos na escola. É essa a função dela lá. Por enquanto, nesse período de ensino remoto, as atividades dos monitores está suspensa, tá? Mas ela continua acompanhando as atividades da escola normalmente, tá? Só não está podendo fazer esse trabalho, desenvolver essa função dela como monitora no momento, tá bom? Nós vamos passar agora aos professores para que cada um possa se apresentar brevemente para a gente seguir com a nossa pauta, tá bom? Por favor, professora Célia, do primeiro período A. Oi. Oi, Sil. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, né, na nossa primeira reunião. E eu sou a professora Célia, do primeiro período, né? Muita saudade da escola, muita saudade das crianças, mas a gente tem que ficar em casa agora, né? Ok. Professora Luciana, por gentileza. Oi, boa tarde. Meu nome é Luciana, trabalho com primeiro período B pela manhã, e eu também estou morrendo de saudade das crianças, mas temos que cuidar para que tudo passe logo. Sejam bem-vindos à nossa primeira reunião de pais. Obrigada. Professora Eliane, primeiro período C. Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa reunião. Eu trabalho com o primeiro período C, pelo matutino, tá? Queria muito estar na escola, mas a gente está cuidando da saúde e torcendo, orando para que dê tudo certo e que a gente volte logo. Um abraço nas minhas crianças. Eu vi a Maria Cecília aí. Beijão. Primeiro período D, professora auxiliadora. Oi, eu sou a professora auxiliadora, trabalho com o primeiro período D matutino. Estou com muita saudade de vocês. E espero que isso passe logo, logo para a gente voltar, né? Professora Jéssica, primeiro período E. Olá, eu sou a professora Jéssica, do primeiro período E, e eu estou morrendo de saudade de todo mundo. Primeiro período F, professora Lara. Olá, boa tarde a todos. Sou a professora Lara, do primeiro período F. Eu hoje tenho só que agradecer a todos que tiraram um tempinho, né, nessa tarde para participar dessa reunião. Acho que é de muita importância mesmo, que mesmo a gente está tendo
as aulas não presenciais, que todos acompanhem da melhor forma possível, e essa reunião é uma forma mesmo da gente estar todo mundo junto, conversando em prol das crianças mesmo. Então, um abraço para todos e para todas as crianças também. Primeiro período G, professora Marcela. Olá, boa tarde. Boa tarde, Silmara. Boa tarde a todas as famílias presentes. Também quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os responsáveis, né, de estar participando dessa reunião, que é muito importante, né, para o desenvolvimento dos nossos filhos, né, das crianças de vocês. E quero também deixar meu abraço aqui, bem apertado, para cada uma das nossas crianças, em especial cada um dos meus alunos do primeiro período G. Beijos! Primeiro período H, professor Pedro. Segundo período A, professora Solange. Oi, boa tarde a todos. Eu sou a professora do segundo período A, do turno matutino. E agradeço a todos que estão participando da reunião, espero que tenha bastante paz, né, da minha turma. E também estou com muita saudade de todos, queria estar na escola trabalhando com todos, sinto saudade, assim, é muito ruim tudo que a gente está vivendo, porque a gente queria estar perto das crianças, tá? Trabalhando, abraçando, conversando, vendo elas brincarem, e a gente não está vendo muito isso, então é muito triste, né? O momento nosso que a gente está vivendo, mas vai passar, em nome de Deus. Jesus. Segundo período B, professora Amanda. Boa tarde a todos. Agradeço a presença dos meus pais nessa reunião. Eu sou a professora Amanda, né, do segundo período B. Quero dizer para os meus alunos que eu estou morrendo de saudade, né? Estou orando a Deus para que em breve a gente possa estar junto, realizando todas as nossas atividades. Um grande beijo. Segundo período C, professora Poliana. Oi, gente. Eu tô com isso aqui porque eu fiz um procedimento no rosto que, se vocês me verem, vocês choram. Então, é melhor ficar tampadinha. Eu sou a professora Poliana. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença dos meus pais na reunião. Muito obrigada de vocês. Estou com muita saudade, muita falta de estar na escola, de abraçar os meus alunos, de ver a atividade deles presencialmente. Mas logo vai passar, essa vacina vai chegar ao trabalho com bastante cuidado. Estou morrendo de saudade de todo mundo, estou morrendo de saudade da escola. Um beijo. É bom, né? Segundo período B, professora Karina. Boa tarde. Sou a Karina, professora do segundo período D, vespertino. Agradeço a presença dos pais da minha turma e estou com muita saudade dos meus pequenos também, doida para voltar para a escola, mas tem que esperar tudo isso passar. E conto com o apoio de vocês para a gente continuar nossas aulas não presenciais. Segundo período é da professora Sandra, no entanto, ela está de atestado médico. Quem está assumindo essa turminha é a professora Kátia, tá bom? A nossa supervisora. Segundo período F, professora Tainá. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Tainá, do segundo período F, vespertino.
E eu agradeço a todos pela presença. Eu estou com muita saudade. E espero que em breve a gente possa estar juntos na escola, né? Mas por enquanto temos que nos cuidar. Beijo. Maternal A, professora Ana Paula. Oi, gente, boa tarde. Agradecer a participação dos pais da minha turma. Sou a professora Ana Paula, da turminha do Maternal A, matutino, morrendo de saudade dos meus pequenininhos, mas quero dizer que logo, logo isso vai passar, a gente vai poder se ver novamente. Fico muito feliz com as atividades, né, porque eu vejo os meus pequenos nas atividades, nos vídeos, nas fotos, e aí a gente mata aquela saudade, né? Então, sempre estamos fazendo chamadinhas, né, por meio de vídeo, e é muito legal ver o retorno dessas atividades, agradecer aos pais por estar colaborando com isso, com essa participação, é muito gratificante, e é isso, né? Vamos esperar tudo isso passar, que em breve estaremos juntos novamente. Um grande abraço a todos. Maternal B, professora Juliana. Boa tarde. Eu sou a professora Juliana, do Maternal B, do Matutino. Eu também quero agradecer muito aos pais da minha turma pela participação, pelo empenho, pela motivação. Muito obrigado, gente. Também estou com saudade dos meus pequeninos. Beijinho para eles. Maternal C, professora Rossane. Boa tarde a todos. Entrei há pouco tempo, né, mas estou muito feliz e espero que retorne logo às aulas, né, para a gente poder se conhecer pessoalmente, né, e quero agradecer a presença de todos nessa reunião. Beijos, fiquem com Deus. Maternal D, professora Poliana. Vamos passar, então, para a nossa equipe especializada de apoio à aprendizagem. Nós temos a pedagoga Marta. Estamos sem psicólogo no momento. A nossa orientadora educacional está de licença, mas tem previsão para retornar após a segunda quinzena de setembro, tá bom? E nós temos novidades na escola, né? Que nós abrimos nossa sala de recursos, onde os alunos com necessidades educacionais recebem um atendimento especializado. Bom, agora. Professora Ana Paula Medeiros, tá bom? Então, eu vou pedir para a pedagoga Marta também se apresentar e a Ana Paula também, tá? Que é da sala de recursos. Bora. Marta. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Está ouvindo, Simara? Tranquilo? Tá tudo ok. Eu estou desde o ano passado como pedagoga do Jardim de Infância 6 e começamos a trabalhar o ano passado já com algumas situações, né, de crianças precisando de um auxílio, mas, infelizmente, com a pandemia tivemos que parar, mas eu estou à disposição, eu apareço de vez em quando para dar um recadinho e estou à disposição de vocês para qualquer coisa. É só falar com a Silmara ou conversar com a professora, que ela faz esse intermédio, tá? E eu agradeço muito pela presença de todos e de todas, porque uma reunião com esse quantitativo de pais é muito bom. Tá bom? Obrigada. Professora Ana Paula Medeiros, da sala de recursos. Olá, boa tarde. Então, eu sou nova na escola, então vocês não me conhecem, né? Eu entrei em maio, eu estava de licença maternidade,
E quando eu cheguei, a gente já estava na pandemia, né? Então a gente não se conhece pessoalmente. Mas eu tenho 10 anos de Secretaria de Educação, já trabalhei no Jardim 3 do Gama, no CAIC, na Escola Classe 1, trabalhei na Estrutural, né? E em 2015, né, eu fui para o ensino especial, fui trabalhar no Centro de Ensino Especial do Guará, que eu morava lá. E aí, o ano passado, eu me mudei para o Gama e vim trabalhar no Centro de Ensino Especial do Gama. E esse ano, eu estou na sala de recursos do Jardim 6 e já iniciamos um trabalho, né, com os alunos com necessidades educacionais especiais. E é isso, daqui a pouquinho eu vou apresentar melhor o trabalho da sala de recursos e qualquer coisa também estou à disposição. Obrigada pela presença. Bom, como eu falei para vocês, o objetivo da nossa reunião é realmente trazer algumas orientações, né, desse período agora de aulas não presenciais e das aulas presenciais, né, desse retorno, como será, né, algumas coisas que a gente tem de concreto, como eu falei para vocês, não são muitas informações, ok? Nós temos documentos norteadores na Secretaria de Educação que orientam tanto o trabalho dos profissionais da educação, quanto das famílias. Então, um deles é esse daqui, não sei se tem como vocês verem daí, tá? Que é o nosso Manual de Orientações Pedagógicas para o Ensino Remoto da Educação Infantil. E temos esse outro aqui, que são as orientações à rede pública de ensino para o registro das atividades pedagógicas não presenciais. Então, o que acontece? Esse ensino remoto, ou seja, esse ensino não presencial, ele se dá por 3 meios, né? Que é o canal televisivo, só que esses canais ainda não estão contratados pela secretaria, então não estão disponíveis para os alunos ainda, esses canais, tá bom? A nossa plataforma, que é a plataforma Google Classroom, a plataforma Escola em Casa DF, né, que é a que a gente está utilizando, e também as atividades impressas. Então, são esses 3 meios que a criança tem para acompanhar essas atividades não presenciais. Lembrando que a internet, segundo a Secretaria de Educação, seria gratuita para esse acesso à nossa plataforma, só que, infelizmente, ainda não aconteceu, porque a Secretaria ainda não tem esse pacote de dados contratados. A promessa é que saia até a semana que vem, né? Seria até o fim do mês já é sexta-feira. Então, a gente está vendo essa previsão aí para a semana que vem. Então, assim que sair esse pacote de dados, para que as famílias tenham essa internet gratuita para acessar a plataforma, nós iremos informar para vocês, tá bom? Então, esse retorno das aulas presenciais, segundo eles, vai ser um retorno gradual, ou seja, vai começar pelos alunos maiores, do ensino médio, depois vai vir o ensino fundamental 2, depois o ensino fundamental 1, e só depois a educação infantil, que é o que engloba a gente, tá bom? Só que essa previsão aí, por enquanto, é para o dia 28 de setembro. Mas nós não sabemos se, de fato, esse retorno será nessa data. Porque não sei se vocês acompanharam pela mídia que as escolas particulares pediram prazo, né, desse retorno deles. Então, eu não sei se isso vai afetar também ao nosso retorno. Mas, quando nós retornarmos, que isso vai acontecer, a gente não sabe se em setembro, se em outubro, né, vai ser de forma gradual, como eu falei, e híbrida. O que quer dizer essa forma híbrida? A turma dela não vai voltar toda de uma vez só. Vai ser uma semana a metade da turma que vai ter essa aula presencial, na outra semana, a outra metade, tá bom? Agora, nós não sabemos ainda como que serão as atividades não presenciais para esse grupinho, essa metade da turma que vai ficar em casa, se vai ser um apostilamento, se o professor vai fazer, né, um apanhado de atividades para a semana, para ele acompanhar durante toda aquela semana em casa.
não sabemos se vai ser por forma de vídeo, esses detalhes ainda nós não temos, tá? Então, por enquanto, é isso. Metade da turma na escola, a outra metade em casa, e vai havendo esse revezamento, tá bom? Então, a frequência das crianças, gente, está sendo aferida desde o dia 13 de julho, quando foi obrigatória esse acesso à plataforma, né? Porque até então nós estávamos desde o dia 22 de junho como teste, né? E quando foi o dia 13 de julho começou a valer a frequência. Então eu peço a vocês, por favor, acessem a plataforma, realizem as atividades, porque a frequência da sua criança vai depender dessa realização das atividades. Então, se vocês têm alguma dificuldade em postar a atividade, em postar o vídeo, a foto, conversem com o professor, porque dependendo da justificativa, ele vai lançar lá nas informações do diário dele a dificuldade que vocês estão tendo, tá? E vai aceitar esse retorno da atividade por meio do WhatsApp ou do e-mail, o meio que vocês tiverem para mandar para ele. Ou então, até mesmo uma atividade impressa, né? Vamos supor lá, ele fez o desenho da atividade. Só um momentinho, gente. Fez o desenho da atividade, então você, né, não tem como mandar por WhatsApp, não tem como mandar por e-mail, então vai ser uma atividade impressa, vamos dizer assim. Pessoal, acho que a internet da Silmara travou. Vamos aguardar só um minutinho, ver se ela consegue retornar. Eu vou pedir para a pedagoga Martinha, que está aqui na sequência da pauta, para ela iniciar a fala dela. Quando a Silmara voltar, ela continua de onde ela parou. Tá bom, Marta? Pode ser? Tá ótimo. Uhum. Eu já me apresentei, né? Eu sou a professora Marta, tenho 20 anos já de secretaria. Já passei pela Escola Classe 2, passei pelo CEF Ponte Alta Norte e pela Regional de Ensino. E hoje eu estou como pedagoga no Jardim de Infância 6. Então, vamos lá. Eu estava lendo aqui no chat que tem alguns pais que estão tendo dificuldade de enviar as atividades pela plataforma, né? O que acontece? Depois, conversem com a professora, ou depois pode até conversar com a direção, com a gestão, comigo, com qualquer outra pessoa, para a gente ver qual é o horário que vocês estão enviando as atividades. Porque dependendo do horário, a demanda é muita. Então, a capacidade do computador, né, da rede em si, não comporta. Aí fica dando erros, tá? Mas não deixe de avisar a professora e não deixe também de tentar outras vezes. Pois bem, eu vou começar aqui. Essa pandemia, ela pegou a gente assim, praticamente do dia para a noite. Nós saímos da escola, quando chegamos em casa, o que aconteceu? Um recadinho falando que não teríamos aula no dia seguinte devido à pandemia, né? Eu também tenho filha quase na idade dos filhos de vocês. Atualmente, eu não mandaria minha filha para a escola, é um pensamento meu, tá? Porque cada dia que passa, a gente está vendo o número aumentando de pessoas infectadas pelo vírus. Então, o seguinte, chegou de repente,
caiu uma bomba na nossa cabeça. Ficou todo mundo preocupado, professor preocupado, pai preocupado, as preocupações vieram de todos os lugares. Porque veio uma novidade, esse ensino virtual, essa aula remota. Então, o que acontece? A gente não estava preparado para mexer com plataforma. Eu sei que tem muitos pais que deixam os filhos com outras pessoas para poder trabalhar. Às vezes não tem celular ou computador suficiente para as outras crianças também que estão precisando em casa. Não é mesmo? Então, olha só, eu penso da seguinte maneira. Nós temos, então, que pensar como que a gente vai ter que trabalhar dentro desse contexto numa rotina familiar. A primeira coisa, a gente tem que programar uma rotina. Se você não programar uma rotina na sua casa, você não vai conseguir alcançar esses objetivos, né? Esse objetivo de estar assistindo aula, mandando as atividades para a professora, e aí a sua criança vai ficar para trás, né? Porque todos os dias as professoras estão interagindo virtualmente. Uma outra questão. Então, eu tenho que fazer primeiro o quê? Uma programação. Eu tenho que programar o que eu vou estar fazendo. Segundo, nós sabemos que quando nós estamos mais à vontade, a gente costuma fazer o quê durante as férias? A gente costuma dormir mais tarde e acordar mais tarde, né? Então, isso também, ele vem acontecendo. Eu não vou falar que é só na casa de vocês, não. É na minha, de outras pessoas que eu conheço, de parentes. A gente muda toda a rotina da nossa casa. Os nossos filhos, eles não podem mudar a rotina do sono. A gente tem que deixar a criança dormir no horário que ela dormia antes, porque isso daí atrapalha muito no desenvolvimento no dia seguinte. Aí ela vai ficar com preguiça para fazer atividade, porque ela já vai acordar passando do horário que já era para ela ter acordado antes. Aí ela vai ficar com preguiça, não vai querer fazer, vai ficar chorosa, né? Então, esse é um dos fatores. A questão da alimentação também. Se ele acordar meio-dia, ele não vai tomar café da manhã, né, gente? Ele já vai ter pulado uma refeição, ele já vai direto para o almoço. Então, assim, nós que somos adultos, a gente já sofre um pouquinho com essas mudanças. Imaginem as crianças. As crianças, elas sofrem muito mais. Por isso que tem que ter uma ação do adulto em casa. Nós, como pais, né, como mães, como avós, porque às vezes deixa o filho com uma avó, nem para poder deixar numa creche a gente não está podendo deixar, né? Quem tem bebê, é um exemplo mesmo de pessoas agora que tiveram que voltar a trabalhar. Como que vai voltar a trabalhar para deixar um bebê? As creches estão fechadas, né? Então, assim, a gente tem que estar monitorando sempre essa questão da rotina. Seu filho pode ajudar em casa? Claro que pode. Mesmo ele sendo pequenininho, você já pode dar a rotina dele durante o dia. O que você vai fazer primeiro? Você vai acordar, vai tomar café da manhã, vai escovar os dentes. Depois, a aula da tia vai ser que horas? 9h30? Então, você vai assistir a aula da professora. Reserve um cantinho mais tranquilo, mais sossegado. Vai lá, senta com ele. Dependendo, tem menino que depende Ele é tão esperto que ele dá uma rasteira na gente que é adulto, porque ele já sabe mexer mais do que a gente no computador e no celular. Porque a minha filha é uma dessas. Ela mexe mais do que eu. Sabe mais coisas do que eu mesma. Então, assim, a gente vai estar trabalhando com essa questão de estar deixando as crianças de uma forma que elas tenham o que fazer. Ah, professora, meu menino só quer ficar no computador. Não, só quer ficar no celular brincando. De forma alguma, isso não está certo. Criança que fica demais no computador, no celular, ela fica com preguiça. Porque eu tenho uma em casa e eu sei como que é. Elas ficam super preguiçosas e aprendem o que às vezes nem é para aprender, se você não estiver em cima vigiando, né?
porque a internet está aí, a internet tem de tudo, do melhor ao pior. Nós sabemos disso, né? Então, você pode pegar a criança, fazer a rotina com ela pode ajudar nas coisas em casa, nas tarefas domésticas? Pode. Ela pode levantar, se ela der conta de forrar a caminha dela, ela pode. Se ela quiser ajudar a mãe na cozinha com alguma coisinha também, ela pode. Então, assim, você não deixa a criança ficar nesses meios eletrônicos, sem fazer nada, porque ela vai ficar angustiada, vai ficar estressada, vai vir uma certa ansiedade, né? Porque a ansiedade não acontece só em velho, não, só em pessoas adultas, não, em criança também. E assim, quando você cria uma rotina, essa rotina, você vai percebendo que aos poucos, você nem precisa falar mais nada, ela mesma já vai amadurecendo, já vai criando aquilo ali, já levanta, já faz isso, já faz aquilo. Aí, quando você menos perceber, ela já está fazendo tudo aquilo que você falava antes. Então, a gente precisa ter essa rotina em casa, porque se não tiver, não vamos conseguir uma aprendizagem de qualidade, porque mesmo estando fora da escola, a gente preza por uma aprendizagem de qualidade. As professoras estão se empenhando ao máximo. É muito difícil. As nossas internets também, às vezes, não funcionam, né? E a gente também, em casa, tem que dividir o computador, tem que dividir o celular, ou com o esposo, que está trabalhando também como nós, ou com os filhos, né? Então, assim, é para todo mundo. Então, você criando essa rotina vai facilitar bastante. Outra coisa, você dando essa liberdade para a criança, dela estar te ajudando em casa, ela vai crescer sendo uma criança mais autônoma, uma criança mais independente, tá? Tanto com as atitudes dela, como com o desenvolvimento. Por quê? Porque ela não vai ser aquela criança que tudo depende do pai ou da mãe, que não sabe se resolver sozinha na vida. E a gente sempre bate na mesma tecla que nós estamos formando cidadãos que atuem, né, na sociedade, pessoas que saibam no futuro poder correr atrás dos seus objetivos e não ficarem estacionadas. Algum pai tem alguma pergunta a me fazer? Se quiser, pode abrir o microfone e fazer. Estou à disposição. Alguém fez algum comentário? Deve ter um monte de comentário no chat, né? Bom, pessoal, desculpa, eu tive um probleminha com o notebook, tá bom? Agora retornei. Então, reforçando a fala da pedagoga Marta, né? Dessa importância dessa parceria de vocês, nessa questão da organização, do ambiente, da rotina, né? Não deixar acumular as atividades, estar atento realmente a essa questão da plataforma. Gente, criança não acessa a plataforma sozinho, tem que ser acompanhada de um adulto, alguém da família, o responsável, tá bom? Ter essa rotina realmente, né, de sentar, fazer atividade com sua criança, determinar um horário, não deixar acumular, gente, isso é muito importante, porque quando você deixa acumular, vai ter um dia que você vai ter que pegar a sua criança, passar horas com ela, em frente à tela, ou sentado fazendo alguma atividade, isso é cansativo. Então, segundo a Organização Brasileira de Pediatria, essa exposição para as nossas crianças de 3 a 5 anos tem que ser no máximo de 1 hora de exposição à tela, tá bom? Não pode passar disso. Crianças menores de 0 a 2 anos, sem exposição nenhuma à tela. Então, a gente pede a vocês que fiquem atentos a isso. E, desde já, agradecer a parceria das famílias que têm, assim, se empenhado bastante nesse momento para acompanhar as atividades. A gente sabe que não é fácil. Tem muitas dificuldades, porque tem pais que não têm só uma criança nessa idade escolar que precisa desse apoio, tem 2, tem 3, e aí está tentando ali dentro da rotina acompanhar os filhos. Então, agradeço bastante a participação de vocês,
tá bom? E mais do que nunca é necessária essa participação, porque fomos todos pegos de surpresa, vocês, né? Porque educação infantil a gente não mandava aquele deverzinho de casa para vocês fazerem com eles, e de repente todos os dias agora vocês estão precisando sentar e realizar as atividades. Então a gente entende as dificuldades, sabe que não está sendo fácil, não é fácil também para o professor, porque ele teve que agora reaprender, né? Uma forma de dar aula, que agora é uma nova forma de dar aula. Mas ele estava ali todos os dias em contato com a sua criança, o planejamento dele era diferente, então a gente entende também que vocês têm dificuldades, mas que os nossos professores também têm de se adaptar, tá? Então, com muita perseverança, muita boa vontade, a gente vai conseguir ver esse período aí. Então, como eu falei para vocês, fiquem atentos à questão de realizar as atividades, porque a partir do dia 13/7 começou a valer presença ou falta para sua criança, né, dependendo se ele fizer ou não as atividades. Está com problemas? Conversa com o professor. Muitos casos, os professores estão repassando, tá? Então, eu estou pedindo para os pais mandarem atestado médico, justificativa, por meio de e-mail, por meio de WhatsApp, porque para a Secretaria de Educação, a forma oficial é a plataforma. O WhatsApp não é oficial, o e-mail não é oficial, mas eles abrem uma exceção, sabendo que tem situações que o pai não consegue acompanhar a plataforma. Então, a gente pede para vocês mandarem para a gente, precisa estar registrado ou por e-mail ou por WhatsApp, para que o professor possa lançar no diário essa justificativa e aferir a frequência da sua criança por meio da atividade que você vai mandar. Alguns pais não têm como, de jeito nenhum, acompanhar por meio, né, por meios tecnológicos, internet, né, por meio de WhatsApp ou e-mail, e aí estão indo à escola buscar. As atividades que nós estamos fornecendo para as crianças, gente, não é aquela atividade de cópia, de exercício de prontidão, de treinamento de letras, de números, não é isso, tá? É a mesma coisa que é posto na plataforma, só que de uma forma digitalizada. Por exemplo, o professor contou uma história, aquela história que o professor contou, a gente digitou, tá ali no papelzinho, para que um adulto possa acompanhar a criança, vai fazer a leitura e vai ver qual é a atividade que o professor propôs naquele dia e vai fazer com ela em casa. Então, para o pai que acompanha a plataforma, não tem necessidade de ir na escola buscar atividade, porque o roteiro é exatamente o que tem na plataforma, não tem nada diferente, tá bom? Então, eu peço que quem precisar pegar atividade na escola, né, essas famílias que nós já mapeamos, que está tudo lá no nosso controle, que vão às terças-feiras, das 10 até as 12 horas, tá bom? Que é o horário que a gente vai estar atendendo. Caso não seja possível você ir, pode pedir para uma outra pessoa buscar essa atividade. Não deu para ir na terça, entre em contato com a sua professora, né, com a professora da sua criança, ou com a gente da direção e fala, tem como eu buscar um outro dia? Que a gente vai agendar um outro dia dentro desse mesmo horário, de 10 até o meio-dia, tá bom? Para atender vocês. Qualquer dificuldade, podem procurar a gente, que a gente vai tentar resolver da melhor forma possível, tá certo? Então, gente, essas atividades que nós fazemos, ela é pautada para o brincar e interagir e o educar e cuidar, tá bom? Que são os nossos eixos norteadores. Então, nós não trabalhamos essa questão da atividade de prontidão, né? Como muitos de nós tivemos essa aprendizagem lá atrás, quando éramos pequenos na pré-escola, né? Da memorização. Não é isso. O nosso currículo preza muito essa questão do brincar, né? O brincar e o aprender, e o interagir e o cuidar, tá bom? Então, nossas atividades estão pautadas nisso daí. Como a Marta falou, procurem, durante as atividades rotineiras do dia a dia, em casa, colocar suas crianças também para participar, né? Como forma de interação, de brincadeira. É um momento que agora, mais do que nunca, as crianças estão mais presentes com as famílias. Deixaram de estar 5 horas, 4 horas no ambiente escolar para estar com as famílias. Então, vamos aproveitar esse momento da melhor forma possível, né? Com as nossas crianças. Aproveitar mesmo para estar ali pertinho, um aconchego, de colocá-las inseridas no nosso dia a dia, tá? Aproveitem esse momento.
Durante as atividades, a gente pede também para que vocês possam escutá-las, porque as crianças também têm sentimentos, né? O que elas sentem, o que elas pensam, porque essa idade, é uma idade muito riquíssima, né? Que é a idade do porquê, porque para elas tudo é porquê isso, porquê aquilo. Aproveitem bastante, escutem suas crianças, tá? Durante as atividades, ouçam a opinião deles, os sentimentos, os interesses, despertem essa potencialidade que cada criança tem, que o seu filho, com certeza, tem muitas potencialidades aí que vocês podem explorar. Então, aproveitem esses momentos da atividade para explorar essa potencialidade que a sua criança tem, tá certo? Já falei da questão do tempo, já falei se não for possível buscar, ou então a atividade que foi colocada lá para fazer durante a semana, você não conseguiu, entre em contato com o professor, que ele vai te dar um prazo maior, né? Não pode também ser um prazo muito grande, porque senão você vai acabar perdendo realmente o ritmo, né? Se deixar muita atividade acumular. Mas conversa sempre com o seu professor, não deixa passar não, gente. Por quê? Nas orientações está previsto que a escola faz a parte dela, de todas as formas, busca todas as alternativas para poder atender vocês, e quando já não tem mais o que fazer, porque a gente sabe que tem famílias que falam, não vou fazer, não dou conta, então a escola, ela faz a parte dela, mas a família também precisa fazer. Nesses casos, infelizmente, a gente está encaminhando, né, para o Conselho Tutelar intervir, porque é responsabilidade da família acompanhar a vida escolar da criança. Então, a gente oferece os meios, né, as alternativas. Não, a escola pode ajudar dessa forma ou dessa forma, mas quando a família não quer, né, ceder, não quer ajudar, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Então, como vocês já perceberam, a gente procura ao máximo o diálogo, tentar buscar alternativas e meios para atender a vocês, tá? Então, só retomando aqui um pouquinho as datas, nosso ano letivo começou lá em fevereiro, no dia 10 de fevereiro. O nosso primeiro bimestre, então, vai do dia 10 de fevereiro até o dia 5 de agosto. Então, na próxima semana, você já se encerra o nosso primeiro bimestre. E quando for no dia 6 de agosto, já inicia o segundo bimestre, que vai até o dia 25 de setembro. Quando der 25 de setembro, vai encerrar o semestre. E nós sabemos que os professores fazem um relatório individual do aluno quando se encerra o semestre. Então, por que é importante as atividades? Para que ele possa avaliar a sua criança e fazer o relatório, tá bom? Então, terminando aí, chegando no dia 25 de setembro, é quando ele vai fazer o relatório individual da criança. Ele vai preparando, ele vai, né, construindo esse relatório ao longo do semestre, e quando for dia 25, ele tem que encerrar esse relatório, tá? Então, não deixe de acompanhar a sua criança, realizar as atividades, porque é o meio que o professor está tendo para avaliar a sua criança, tá bom? Quando chegar lá em setembro, do dia 28 de setembro até o dia 5, até o dia 2 de outubro, nós temos uma semana letiva temática, que ainda nós não temos informações de como que será essa semana, tá bom? Se a criança vai ter um recessinho aí, ou se as atividades continuaram normalmente, a gente não sabe ainda. Porque quando for no dia 5 de outubro, começa o terceiro bimestre, que vai até o dia 26 de novembro. E aí, dia 27 de novembro, começa o nosso último bimestre, que é o quarto bimestre, que vai até o dia 28 de janeiro. Aí, encerra o ano letivo, dia 28 de janeiro. Lembrando que, do dia 23 de dezembro até o dia 1º de janeiro de 2021, nós temos aí um recesso de Ano Novo e de Natal, para dar aquela descansadinha, né, uma paradinha aí com as nossas atividades, para quando for no dia 2 de janeiro, retornar novamente, e até o dia 28, encerrar o nosso ano letivo. Lembrando que esse calendário ele pode ir todo com aulas não presenciais, ou retornar às aulas presenciais, no dia 28 de setembro, conforme a secretaria está anunciando. Então, a gente não sabe, de fato, ainda, se de fato esse retorno vai acontecer nessa data, mas estamos trabalhando, contando com essa data aí, de 28 de setembro, tá bom? Eu vou passar a fala para a supervisora, para a Ana Paula, da Sala de Recursos, para que ela possa falar um pouquinho do trabalho dela,
com as crianças com necessidades especiais. Qualquer dúvida, vocês vão lançando no chat, que quando for o horário, o momento oportuno, a gente vai tentar responder, tá bom? Oi, de novo. Então, eu queria agradecer a oportunidade, né, por parte da direção, de estar falando um pouquinho sobre o meu trabalho, porque como é um trabalho novo na escola, muitas pessoas têm dúvidas, né, de como funciona a sala de recursos. Então, qualquer coisa com áudio, qualquer pergunta, vocês me falem, me interrompam, tá? Então, primeiramente, eu vou falar sobre como eu trabalho na sala de recursos em geral, um pouquinho, para vocês saberem, e como eu tenho realizado o trabalho na escola, tá? Nesse contexto de isolamento social. A sala de recursos, ela faz parte da política de inclusão do Distrito Federal. Então, é um atendimento especializado para aquelas crianças que possuem necessidades educacionais especiais. Então, no meu caso, que é a sala de recursos generalista, eu atendo crianças que possuem deficiência física, crianças com deficiência intelectual, crianças que estão dentro do espectro do autismo, né? Mas nós temos sala de recursos que trabalham com crianças com deficiência auditiva, visual, enfim. Mas a minha realidade no Jardim 6 é essa. Eu atendo as crianças que possuem deficiência física, autismo, a maioria são autistas e deficiência intelectual. Então, ele é um atendimento que é realizado no contraturno. Ou seja, se sua criança ela estuda de manhã, o atendimento é realizado à tarde, né? Ela vai ter um horário todo dia, uma agenda, um horário fixo. Então, alguns dias da semana, ela vai ter um atendimento à tarde comigo. Se ela estuda à tarde, ela vai ter um atendimento de manhã. Então, assim, a ideia, assim, o objetivo da sala de recursos é estimular, é fazer um trabalho complementar da sala de aula, né? Porque a gente sabe que, na realidade, uma sala de aula com 25, com 20 crianças e até mais, a professora não consegue realizar um trabalho específico, né? Estimular aquela criança da forma que ela precisa. E essa faixa etária de 3, 4, 5 anos, né? Que é a faixa etária dos nossos alunos, é uma faixa etária primordial para que a gente estimule bastante essas crianças, para que elas tenham uma vida acadêmica com mais qualidade, para que elas aprendam a ler, a escrever com mais facilidade, né? Que adentrem uma universidade futuramente. Então, essa base é importantíssima, né? Então, a gente faz trabalhos de estimulação da fala, trabalhos de estimulação da memória, trabalho de estimular o contato visual. Então, assim, coordenação motora, são todos pré-requisitos para que a criança aprenda a ler, aprenda a escrever, se comunicar, e tenha uma vida o mais normal possível, né? Além desse trabalho individual com as crianças, também é feito um trabalho com os professores e professoras, de modo a orientá-los, né, com relação às atividades. Às vezes eles são com uma dúvida de que, professor, mas eu não estou conseguindo fazer essa atividade com o aluno tal. Aí, a minha função, uma das minhas funções é orientá-lo nesse sentido. Orientar as famílias também, né? Muitas famílias, às vezes, recorrem ao professor da sala de recurso, à professora da sala de recurso, com dúvidas, né? Com orientações, também é uma das funções. E realizar um trabalho com toda a comunidade escolar, no sentido de estimular a valorização da inclusão na escola, o respeito às diferenças, né? Entender que todas as crianças possuem possibilidades de aprender, né? E que as crianças precisam aprender a respeitar as diferenças desde agora, desde cedo, né? Joga lá na lixeira, Vinícius. Para que vivam... Terminou assim, joga lá. Para que tenham uma convivência melhor na escola, né? Então, esse é o trabalho da sala de recurso. E o meu trabalho, em específico agora, tem sido assim, um trabalho mais voltado para as famílias. Por quê? Geralmente não, tá nos nossos documentos oficiais que a gente realiza um trabalho individual com cada criança. Então, é criado um plano interventivo de acordo com as necessidades específicas de cada criança. Porque a gente sabe que, por exemplo, eu tenho 8 crianças autistas, mas cada criança autista, ela é diferente, né? O autismo, ele não é um para todos. Então, cada criança possui uma dificuldade, cada criança possui uma habilidade diferente, né? Então, a gente trabalha individualmente com cada criança. Por isso que eles possuem esse atendimento individual, no contraturno. Mas, para a gente chegar a esse plano individual, é necessário que a gente faça uma observação, né? Observar como a criança brinca, como a criança interage, se ela interage, se tem contato visual, como é a criança em sala de aula. Então, é feito todo um pré-trabalho,
né? Com a criança, é feita uma entrevista com os pais, uma anamnese, desde o nascimento da criança, uma conversa com os professores. Então, com base em todas essas informações, é criado um plano interventivo. Mas com o isolamento social não foi possível fazer isso, né? Então não tem como a gente trabalhar com as necessidades específicas de cada criança sem ter feito esse pré-trabalho. É bem difícil, é bem complicado. Então, o que eu tenho feito? Eu conversei com os pais, com as famílias, né? Se eles estiverem aqui na reunião, alguns estão sim, e eu conversei com eles via WhatsApp, né? Me coloco à disposição sempre para tirar dúvida, enfim, para o que precisarem, né? Então, a partir dessa conversa com esses pais, eu observei algumas dificuldades. Então, a partir dessas dificuldades, eu construí um plano de trabalho que eu tenho realizado, né, no decorrer dessas semanas, desses meses, de modo a estimular essas crianças. Então, assim, são crianças, como eu falei, estão numa fase primordial de desenvolvimento, né? Desenvolvimento cerebral, é uma fase muito importante para a estimulação. A maioria das crianças está sem atendimento, sem terapias, né? As que faziam terapia, sem escola. Então, são os pais, as famílias que estão tendo todo esse trabalho. Então, o que eu tenho realizado? Né? Eu tenho realizado alguns vídeos, né? Por exemplo, eu observei que alguns pais estavam muito angustiados com relação à realização das atividades. Então, assim, eu acho que essas são angústias que cabem a todo mundo, né? Provavelmente, não só os meus pais das crianças especiais, mas todos, né? Muitos pais me falaram, ai, professora, mas na escola a minha criança realiza atividade com muita facilidade, ela gosta de estar na escola, de fazer, nunca tive dificuldade. Em casa eu não tenho conseguido fazer isso. Em casa ele fica disperso, ele não quer. E aí eu procurei gravar um vídeo, né? Acho que alguns professores até postaram, né? Que eu dou algumas dicas de como interagir com essa criança, né? Como a diretora Silmara acabou de falar. Tornar esse momento prazeroso, transformar esse momento numa brincadeira, porque a professora, o professor de sala de aula, ele estudou, ele tem uma didática para trabalhar com a criança. E em casa, você pai, mãe, cuidador, na maioria das vezes não tem essa didática, você não é professor, professora, né? Então eu trabalhei no sentido de acalmar o coração, não se cobrem tanto, mas buscar fazer o máximo que puderem, né? Buscar interagir com essa criança, buscar trabalhar conforme os interesses dela, para prender a atenção da criança, respeitando os limites da criança, claro, porque às vezes uma criança que tem autismo, ela não vai conseguir ficar 1 hora, 2 horas na frente de um computador, não é o ideal para nenhuma criança, né, nessa faixa etária, ainda mais para uma criança que tem o autismo. Então, assim, respeitar, ver que a criança já está começando a ficar nervosa, agitada, que já está se tornando um momento angustiante para ela, deixar para fazer só uma atividade naquele dia, ou fazer uma atividade no outro dia, né, não se cobrar tanto nesse sentido. E também outra questão que os pais também me questionaram e desabafaram foi com relação à fala, né, das crianças, que algumas crianças eles já estavam percebendo que já estão assim, perdendo algumas falas, já estavam falando algumas palavrinhas e já estavam desenvolvendo melhor a fala e regrediram. Isso é muito normal, porque a fala, quanto mais a gente interage e conversa, mais a gente estimula a fala. Então, como as crianças estão em casa, às vezes os pais trabalham o dia inteiro, não podem estar estimulando, né? Então acaba que isso vai se perdendo ou vai regredindo mesmo. Aí eu também gravei alguns vídeos, tenho mandado algumas atividades nesse sentido, né? No sentido de estimular os pais. Então esse tem sido o meu trabalho, né? Quando a gente voltar ao modo presencial, eu vou estar chamando os pais, a gente vai estar realizando um plano individual para cada aluno, né? Eu já tenho escrito alguma coisa com base no que eu tenho escutado dos pais e das professoras, né? Mas, assim, isso vai se efetivar mesmo quando a gente puder observar a criança e conhecer a criança. E outra coisa que eu gostaria, para finalizar, eu gostaria só de destacar que o Distrito Federal, ele é um dos estados que possuem a melhor política de inclusão do Brasil, né? Muitas pessoas não têm esse conhecimento, por isso que eu estou compartilhando com vocês, que eu acho importante vocês pais saberem disso, né? Todo mundo sabe disso. Eu já tive casos de alunos que os pais vieram do Paraná para cá, uma aluna que tinha paralisia cerebral, ela tinha deficiência física e intelectual, e para eles terem um atendimento especializado de qualidade na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, nós temos sala de recursos, não são todos os estados que têm. Nós temos monitores concursados, como a Grazi, que a diretora falou no início, que está ali para ajudar, para orientar, para levar ao banheiro, para cuidar da alimentação das crianças. Pouquíssimas escolas têm esse atendimento.
Então, assim, é uma política educacional muito importante e, com certeza, uma das melhores do Brasil. E é isso. Me coloco à disposição para qualquer dúvida com relação às crianças especiais. E eu tenho a minha sala de aula no Google, eu tenho um grupo no WhatsApp, e poucos pais entraram na sala de aula. Eu gostaria até de pedir que entrem, né? Porque o nosso meio oficial de comunicação é o Google Sala de Aula. Então, é isso. Obrigada. E o que precisarem, estou à disposição. Ok. Vamos passar a fala agora para a nossa supervisora pedagógica, a Kátia. Por favor, Kátia. Oi, gente. Então, retomar aqui rapidamente, tá? Só para falar para vocês um pouquinho do comitê local, eu queria pedir que fechasse o áudio que está dando interferência aqui. Obrigada. Então, gente, eu vou falar para vocês um pouquinho desse comitê local. Ele foi instituído pela portaria 120, de 26 de maio, né, desse ano. E ele instituiu comitês não só locais, que são esses da escola, como regionais, né, que abrangem as escolas de uma regional, e centrais, para definir toda uma estrutura de funcionamento, né, e as ações que seriam realizadas, como que as aulas funcionariam nesse período não presencial. Então, o nosso comitê ele é composto por um membro da direção, que sou eu, né, um professor, que é a Martinha, um servidor da carreira assistência, que é a Heloísa, nossa secretária, e 2 pais, as mães Graziela e Patrícia, tá? Então, assim, tudo que a diretora Silmara relatou para vocês de ações que nós efetivamente já estamos fazendo, com o uso da plataforma, com essa interação, né, ou por áudio, ou por WhatsApp, tudo isso, né, já são ações previstas no nosso plano para estar conseguindo alcançar essa efetividade do trabalho pedagógico, né, igual ela colocou, que o meio oficial é a plataforma, mas aí dentro disso, né, a gente escutando as famílias, a gente vê que tem famílias que não têm internet, ou às vezes tem a internet, mas a melhor forma foi estar repassando essas atividades pelo WhatsApp. Então, cada professor escutou as suas famílias, né, e nós estamos fazendo essa flexibilização. Também em relação às atividades que são buscadas, né, na escola, o período, né, semanal, toda terça-feira, tudo isso são ações que estão no nosso plano de ação e que é uma organização desse comitê local, certo? Esse comitê, ele foi instituído para durar até o final do ano, a gente retornando ao modo presencial ou não, né, ou tendo também essa forma híbrida, né, que a Silmara colocou também, ele vai estar, né, observando as dificuldades que a gente vai estar encontrando e vai estar encaminhando, né, tudo que a gente estiver precisando. Digamos que quando voltar dessa forma híbrida, a gente esteja com dificuldade em relação às crianças pequenas, à questão do uso das máscaras, né? Então, a gente vai precisar observar tudo isso e encaminhar tudo aquilo que a gente precisar. Então, esse é o papel e a função do comitê local, certo? Ficou claro? Eu não vou me estender mais, né? Só vou mostrar aqui para vocês rapidinho. A gente tem, como eu falei para vocês, né? Um plano, uma diretriz, né? Que é esse plano, com todo o direcionamento do nosso trabalho, tá? Então, a gente teve na primeira parte aí, né? Depois desses 3 meses que a gente ficou com as atividades suspensas, a gente teve um acolhimento, né? Aí agora a gente veio com toda essa orientação que está sendo repassada pela escola, pelas salas, né, de apoio,
e também pelos professores. Então, tudo que a gente faz está previsto aqui nesse plano. E também, nos subsidiando, a gente tem os documentos norteadores, como a Silmara mostrou, né? Temos todas as recomendações do Proeduc, né? Portarias que foram publicadas, tá bom? Não vou me estender muito, mas a gente tendo alguma questão aí até o final do ano para estar direcionando, principalmente depois que as aulas se voltar, esse comitê tem a representatividade de cada segmento para estar falando por vocês. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Kátia. Vamos pedir agora para a nossa vice-diretora, Ana Paula, dar uma palavrinha com vocês em relação à nossa cesta verde, o kit de cesta verde, né? Nós já tivemos uma primeira entrega, vocês receberam um novo formulário para preencherem, para dizerem se tem interesse ou não em receber, e aí a Ana Paula vai entrar em detalhes com vocês, tá bom? Em relação a essa questão da cesta verde e os cartões beneficiados. Olá, boa tarde mais uma vez. Silmara, você está conseguindo me ouvir bem? Meu computador hoje não está legal, não. Tá sim, Ana Paula. Tá certinho. Então, o que acontece? Algumas escolas ainda estão entregando a primeira remessa dessa cesta verde. Então, antes de finalizar essa primeira entrega, eles já mandaram um formulário para a gente numa sexta-feira, pedindo esse quantitativo de pessoas que gostariam de receber a segunda remessa. Para a nossa escola, está previsto mais para o final do mês de agosto. Mas eu vou estar avisando com antecedência qual vai ser o dia. E o processo vai ser o mesmo. Nós vamos disponibilizar um período para vocês virem buscar. Inclusive, no horário de almoço, foi bem tranquila a primeira distribuição. Nós não tivemos aglomerações. A nossa única dificuldade foi que alguns pais preencheram o formulário solicitando, mas não foi buscar. E isso acabou atrapalhando o trabalho da direção, né? Mas, enfim, gostaria de deixar bem claro para vocês que essa cesta ela é distribuída porque ela já foi paga pela Secretaria de Educação. Então, para que não haja desperdício desse material, chegou a essa conclusão de entregar às famílias, tá bom? No mais, algumas pessoas colocaram no chat perguntando se poderia buscar, uma outra pessoa poderia pegar porque estaria trabalhando. Até pode buscar, mas aí eu peço até que leve algum documento da criança comprovando para poder depois não dar problemas de informações, né, de comunicação entre as famílias. Eu estarei à disposição no chat e também no WhatsApp da escola, se vocês tiverem dúvidas, às vezes a gente demora um pouco a responder, porque a demanda é muito grande no WhatsApp, mas a gente responde, tá bom? E, por enquanto, é isso, tá? Mas, se tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui que eu vou responder. Obrigada. Então, vamos agora para o nosso espaço, né, para a fala de vocês, as dúvidas que vocês tiverem, alguma coisa que vocês queiram colocar na nossa reunião, tá? Vamos começar pelo chat. Eu vou pedir para a Ana Paula, da Sala de Recursos, e para a Marta, a pedagoga, auxiliar a gente com essas questões do chat, tá bom? Vocês vão colocando as perguntas lá, e se alguém quiser falar, né, abrir o microfone, também pode colocar lá no chat que elas avisam para a gente aqui, tá? Se vocês querem falar. Martinha, quais são as questões que tem no chat, por favor? Pode ler para a gente. Silmara, a gente já está respondendo, assim, a maioria aqui, né? Mais a questão das mães que estão com criança, com problema de fala, que está achando que a criança está com uma fala um pouco, falando embolado, né? Falando de uma forma diferente. Mas aí eu estou pegando já os contatos, que aí depois eu falo com as professoras e converso com elas para explicar como que é esse procedimento. Tá certo. Então, são mais questões voltadas mesmo para os atendimentos, não é isso, gente?
Até agora foi, né, Ana? Que eu estou olhando aqui, não chegou mais nada, não. Tem a Laura Beatriz, ela quer saber se ela foi aprovada no kit verde. No kit verde. Ana Paula quer responder? O que acontece? Nesse formulário, eu deixei lá para que a pessoa pudesse responder apenas uma vez. Então, se você tentou responder e lá apareceu que você já tinha respondido, não te dá a opção de responder novamente, é porque você foi contemplado. Porque só não foi contemplado as crianças que recebem aquele cartão alimentação. É o mesmo processo da primeira distribuição da cesta. Quem recebe aquele cartão escolar, foi debitado nesse cartão escolar o valor do alimento. E aí a regional disponibilizou um período para poder os pais estarem indo buscar, e esse período foi para entregar os cartões remanescentes de quem ainda não tinha ido buscar, tá? Então, assim, se você preencheu, foi contemplado. Só não vai poder buscar aquele que tem o benefício da bolsa do auxílio alimentação, porque entende-se que a pessoa está sendo beneficiada 2 vezes, entendeu? E aí, legalmente, não é permitido. Ana, Oi. A Ana Luísa Guiar Montes também quer saber, porque ela não preencheu o último formulário, mas ela tem interesse em receber o kit verde. Ela ainda pode receber? O que acontece? Deixa eu ver com o pessoal da regional se eu consigo fazer transferência de alguma cesta para a nossa escola. Tá bom? Porque o que acontece? O quantitativo foi encaminhado. Então, se 100 pessoas responderam o formulário, eu pedi 100 cestas. Então, essas pessoas vão buscar. O que aconteceu na primeira distribuição? Quem não foi buscar, fez o preenchimento e não foi buscar, eu tive a oportunidade de disponibilizar para as outras famílias que não preencheu na primeira distribuição. Então, o que eu posso fazer agora? A gente pode estar entrando em contato com a regional, ver se tem a possibilidade de acrescentar. Mas aí eu peço para depois estar entrando em contato no WhatsApp da escola, que a gente conversa particularmente, tá bom? Mais alguma coisinha aí, meninas, no chat? Tem. A Flávia Souza Pinto, ela colocou assim, ó, eu ouvi dizer que a volta das aulas não vão ser obrigatórias, e sim autorizadas pelos pais. Eu e o meu filho possuímos doenças respiratórias. Como vai funcionar as aulas para alunos nesses casos? O que acontece? Na verdade, as crianças do grupo de risco, os pais terão um formulário para preencher, né? Não é a questão que não seja obrigatório a volta, são para essas crianças que são do grupo de risco, terá um formulário, o pai vai declarar que essa criança é do grupo de risco, vai apresentar os laudos médicos, tudo direitinho. Agora, se dará essa aula não presencial para essa criança, nós ainda não temos detalhamento. É como eu coloquei da questão do ensino híbrido, que vai ficar metade da turma com o professor uma semana e na outra metade vai ficar em casa. Mas ainda não sabemos como, de fato, como que vai acontecer. Se serão atividades pela plataforma ainda, ou se o professor vai fazer um apanhado, né, um montinho de atividades para aquela semana e a criança vai desenvolver durante aquele período e entregar para o professor na semana seguinte. Esses detalhes a gente ainda não tem, tá bom? Mas assim que a Unieb ou a própria Subeb enviar para a gente comunica para vocês, tá bom? Silmara? Sim. A Ellen Rezende, ela está falando aqui, perguntando, na verdade, que a criança que for de risco, ela vai ter que ter uma documentação por escrito atestando essa doença? Isso, como eu falei, o pai, ele vai ter um formulário que ele vai declarar que essa criança pertence ao grupo de risco, tá bom? Então, tem uma documentação, sim. Possivelmente, pode ser anexo a esse formulário a parte da documentação clínica mesmo, da parte médica, que comprova que essa criança pertence ao grupo de risco, tá bom? A Isabela está perguntando se a plataforma é segura e quem faz a manutenção da mesma. Sim, a plataforma é segura, gente. Como vocês viram, há um termo de aceite,
porque essa plataforma, ela pertence ao Google, tá bom? Então, é o Google que faz o gerenciamento total dessa plataforma. Então, até então, é uma plataforma segura sim, tá bom? O Antônio perguntou qual a possibilidade de pegar as atividades na escola. Como eu expliquei no início da nossa reunião, as atividades impressas estão sendo disponíveis para aquelas famílias que não têm como acessar a plataforma, tá? Então, o que que acontece? Às vezes o pai está com um celular só e esse celular precisa estar com ele no trabalho, então não tem como a criança acompanhar, mas durante o dia fica um adulto em casa que tem como realizar as atividades com as crianças. Então, para esses que estão tendo dificuldades em acessar a plataforma, nós estamos disponibilizando os roteiros. Ou seja, as mesmas atividades que são postadas na plataforma vão ser colocadas de forma digitada, tá bom? Lá no papel. A diferença só é essa. A professora contou uma história lá de higiene bucal. Essa historinha vai ser digitada, o pai, vai ler para ela em casa e vai fazer a atividade, tá bom? Não é aquela atividade de cópia, de treinamento de letrinhas, de números, não é isso. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu perguntar para você. Eu não tenho benefício nem do governo, nem renda minha, nada que venha do governo. Ela poderia vir um pouquinho melhor? O que acontece? Esse kit nosso de Cesta Verde, ele já vem montado pela secretaria. Então, a gente não tem como alterar os itens que vêm, porque é do contrato da merenda, ou seja, para esse período agora, vamos dizer que seja a terceira distribuição, que é o do mês de julho, estava previsto esses alimentos para ser fornecido na escola para os meninos, né, na merenda, como se eles estivessem na escola, esses mesmos alimentos que iam ser entregues na escola é que estão fazendo parte dessa cesta, tá bom? Porque a gente não tem como alterar o contrato com essas cooperativas que fornecem essas frutas e verduras para a gente. Então, são as frutas e verduras que estão previstas no contrato, que são da safra, da época, tá bom? Então, são itens que a gente não tem como tem escola que estão fornecendo leite, né, biscoito. Aí sempre isso é bom, assim, para as crianças, né? Sim, o que acontece? Tem escolas realmente que estão fornecendo, porque no estoque, lá no saldo, no depósito, tinham esses alimentos que estavam próximos à data de vencimento. Então, o que a secretaria fez? Pediu que essas escolas que tivessem esses alimentos montassem esses kits, essas cestas de alimentação, para fornecer para os alunos. Não é o caso da nossa escola, porque o nosso saldo, né, na nossa planilha lá de merenda, o nosso saldo está praticamente zerado, a gente não tem. Então, só foi somente para as escolas que tinham em saldo, tá bom? Não, entendi, viu? Aí, vai ser toda semana ou uma vez por mês que vai pegar essa cesta verde? Não, a cesta verde, ela vai ser fornecida conforme a distribuição, cada distribuição. Ou seja, um mês e meio, 2 meses, a cada 2 meses, tá bom? Vai ser fornecido. Ah, tá. Não é uma vez por semana, não. É uma vez por mês, tá bom? Tá bom. Obrigada pela A gente até gostaria de poder, né, atender, a gente sabe que é um momento muito difícil, muitas famílias estão desempregadas, né, com medo de desempregados, então, mais seria bom. Mas, infelizmente, a gente não tem esse poder, né? Eu trabalho em casa de família, né, então eu perdi meus empregos, né? É muito complicado. Isso. É bem difícil, assim, né? Por isso, sempre ajuda, né? Sempre ajuda. Com certeza, toda ajuda que vem, né? Mas depois conversa com a gente no particular, tá bom? Tá. Obrigada. Mais alguém, gente? Silmara, tem umas 3 perguntas de pais que estão na dúvida. Quem é grupo de risco? Convive com grupo de risco? Como vai ser esse retorno? Isso, é como eu falei. Quem é do grupo de risco não retorna. Vai ser a atividade não presencial. Agora, como que vai ser essa atividade não presencial, nós ainda não temos esses detalhes, tá bom, gente?
Tem que aguardar para a gente comunicar a vocês como é que vai ser. Bem como a questão do formulário, nós ainda não temos acesso a esse formulário. Eu entrei em contato com a regional, com a Unieb, eles falaram que, por enquanto, eles não têm esse formulário ainda, tá bom? Então, tem que aguardar mesmo. À medida que forem chegando essas orientações, nós vamos repassando para vocês, tá? Boa tarde. Boa tarde. É a Jucilda. É a avó da Eloá. Ah, tudo bem, linda? Tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. É sobre as aulas online, né? Como a pedagoga, né, que falou que a gente tem que ter uma rotina, né, com as crianças. No caso da minha, ela levanta muito cedo, ela quer fazer as atividades bem cedo, então mandou para mim uma escolha de um horário para que seja melhor, a gente dê a atividade melhor, né, qual horário melhor para a gente. Mas eu acho assim, que as crianças que estudam de manhã tinham de ter aula online pela manhã, para que não saia da rotina. E as crianças que estudam à tarde, tinha de estudar à tarde. Por quê? Para que quando, se Deus quiser, passe esse tempo, né, que a gente possa voltar para a escola, a gente possa voltar com a rotina normal. Então, ela fica muito ansiosa, até 10h30, 11 horas, ela ficou super ansiosa, esperando a atividade. Então, eu queria saber, assim, como a gente faria para que a gente tivesse só aula só pela manhã. Tá? Parece dependendo de uma votação das outras mães e tudo. Então, eu não fiquei muito satisfeita com esse horário. 3 horas da tarde, no caso, que a maioria das mães está querendo. Para mim, não é uma boa opção, porque eu prefiro pela manhã. Por quê? Porque ela já está acostumada a trabalhar a cabecinha dela pela manhã. E o que acontece? Lá na nossa proposta, que tenham essas videochamadas, né? Essas aulas que falam que a gente precisa atender essa flexibilidade da rotina de vocês, né? Que não seja um horário lá, vamos supor, fixado pelo professor. Gente, vai ser 8 horas da manhã. Então, a gente precisa ter esse retorno de vocês, da rotina de vocês. Como também não é possível o professor também atender a todos os horários que estão lá, né? Eu prefiro 9, eu prefiro 10, eu prefiro 7 da noite. Então, a gente vai pela questão da votação. Mas nada impede que essa aula, né, tenha sido agora às 15 horas para atender a maior parte dos pais da turminha, como na próxima vez também a professora pode falar, gente, agora vamos tentar atender aquele outro grupo que prefere pela manhã. Então, tudo é questão de conversar, tá bom? Então, a gente vai também estar orientando os professores nesse sentido, né, de uma vez fazer um horário que o grupo maior votou, da outra vez já alternar esse horário para não ficar um horário fixo, rígido, tá bom? Para ver se consegue atender um pouquinho vocês também. Tá bom, então tudo bem. Eu vou esperar aí, vamos ver o que vai dar, né? Isso mesmo. Pode voltar. Beijo. É verdade. Beijo. Quem mais? Oi, meu amor. Cadê você? Eu não tô te vendo. Eu ainda não vi. Cadê? Ah! Oi, Eloá. Tudo bem, meu amor? Fala, Tia Silmara. Você está aproveitando muito a fazenda? Que bom, meu bem. Saudades de você, tá bom? Logo, logo a gente vai estar juntinho. Tomara. Tá bom? Oi, Martinha. Beijo. Tem uma mãe perguntando por que as aulas não ficam gravadas para ela poder acessar no horário que ficar mais confortável. Gente, as aulas que são postadas na plataforma, vocês podem acessar o horário que quiser. A plataforma é uma ferramenta muito útil também por isso, porque a qualquer hora que você for lá registrar, fica. Agora, não sei se vocês estão falando da questão da videochamada, né? Se for da videochamada. Nesse caso aí, a professora pode sim gravar e disponibilizar, tá bom? Na plataforma também. Boa tarde, Silmara.
Boa tarde. Eu sou a mãe da Ágata. Aqui em casa tem só o meu celular e minha filha também assiste aula. Faz prova, faz tudo. Entendi. Aí eu queria pegar o material na escola. Como é que eu faço? Entre em contato com a professora, ela vai me repassar o caso e a gente vai conversar, tá bom? No particular. Tá bom, obrigada, hein? Por nada. Mais alguém? Vamos lá. Gente, eu tô vendo o rostinho aqui, que eu tô com muita saudade de vocês também. Dona Ruth, a senhora chegou. Vamos falar um pouquinho com a Dona Ruth, gente? Fala oi para a Dona Ruth, crianças. Oi, Dona Ruth. Oi, Saudade, tia. Dona Ruth. Dona Ruth, aperta no microfone da senhora para a gente poder ouvir. Oi, tia. Tá chovendo para falar. Oi, Pedro Antônio. Oi, Dona Ruth. Silmara. Oi, Dona Silmara. A tia Silmara também. Oi, Silmara. Tia Silmara. Oi, lindo, tudo bem? Já tá boa? Oi, meu amor. A Ruth consegue falar agora? Tudo bem, e você? Tia Luciana também tá aí. Fala com a tia Luciana. A Ruth conseguiu ligar o microfone? Tia Luciana, eu tô com muita saudade da senhora. E do colégio? E do colégio. Da turma. Você tá fazendo alguma coisa pra mim? A Ruth conseguiu ligar o microfone? Oi. Você não consegue abrir, não, Silmara? Ana Paula, vê se você consegue abrir o microfone da Dona Ruth, por gentileza. Um beijo. Manda um beijo para a tia Luciana. Beijo, tia. Beijo, tia Luciana. Manda um beijo para a tia Silmara. Beijo, tia Simária. Beijo, meu amor. Tô com saudade de vocês. Eu também tô com saudade da escola. Que legal. Logo, logo a gente vai estar juntinho, né? Se Deus quiser. Isso, vamos pedir pro Papai do Céu, né? Para passar isso tudo logo. Oi. Gente, então, se a tia Ruth não conseguir falar agora, na próxima reunião ela participa com a gente, tá bom? Mas tenho certeza de que ela tá com muita saudade também. Oi? Não consigo bloquear, não. Eu só consigo bloquear o microfone. Só bloquear, né? Então, na próxima vez, a tia Ruth participa com a gente, mas tenho certeza que ela tá com muita saudade, ela tem muito amor pelos filhos de vocês, muito carinho, e ela tá sentindo muito esse período que tá distante, tá bom? Oi, mãe. Olha, Mara. Oi. Oi. A mãe chama Poliana Soares. Eu queria saber se ela... Peraí, que já foi. Tá ruim o áudio, Martinha? Poliana Soares. Não entendi. Repete, por gentileza. A Poliana Soares, eu quero saber o que ela está querendo saber, porque ela falou assim, ó, no meu horário de trabalho, não tem como meu filho assistir. As aulas ficaram gravadas, as aulas de vídeo, que é por meio do Meet, não ficam gravadas, né, Silmara? Isso, o professor ele pode gravar essas aulinhas do Meet e disponibilizar lá na plataforma, tá bom? Mas as aulas não vai participar, só vai assistir todos os dias. Oi? Aí a criança só vai assistir, não irá só vai assistir. Gente, é interessante que vocês, né, organizem o horário direitinho, coloquem alguém em casa ou um parente, para que a criança possa participar dessa interação com o professor e com as outras crianças da turma, porque vocês estão vendo tanto que eles gostam, né? Falam que estão com saudade. Então, é bom esse vínculo. E a chamadinha, né, por vídeo, ela é interessante para isso, para que o professor tenha essa interação com eles
e que eles também possam ter com o professor e com os coleguinhas. Então, tentem se organizar, tá bom? Para que as crianças possam participar desse momento, porque é muito rico, tá? Temos mais alguma questão no chat? Não, só perguntando se a reunião já acabou. Isso, então agora nós vamos encerrar nossa reunião. Agradecer muito, muito, muito a participação de vocês, que se disponibilizaram a estar aqui com a gente nessa tarde, né? Ouvir nossas orientações, nossas colocações, e somente agradecer e pedir a Deus, né, para que a gente possa logo, logo voltar às nossas aulas presenciais, porque eu digo para vocês que é um trabalho redobrado, tanto para vocês que estão em casa com as crianças, acompanhando as atividades, quanto para os professores, a equipe gestora, a equipe pedagógica, que está também trabalhando remotamente, né, à distância. Então para a gente também não está sendo fácil. Então, esse contato, ele é necessário, essa questão presencial da gente estar pertinho, olho no olho, né, porque eu acho que a gente sente melhor o outro quando a gente está próximo, né. Não que nesse momento nós não estamos sim, mas de uma forma diferente, né, por meio de uma tela, mas estamos à disposição para atendê-los nas suas necessidades, tá bom? Vamos procurar alternativas para as dificuldades, porque a gente entende que não é fácil para ninguém nesse momento, então estamos à disposição para ouvi-los e para ajudá-los, tá bom? Então fiquem com Deus, muito obrigada, e sim. É a Jéssica. Oi, Jéssica. É porque uma mãezinha perguntou assim, a Kátia, alguma coisa Rebeca. Existe uma meta a seguir de aprendizado dos alunos do primeiro período? Exemplo, saber todas as cores e números? Seria bom sempre se lembrar que cada criança tem um ritmo, né, de aprendizado, de desenvolvimento, e que não é muito bom ficar cobrando das crianças essas coisas, que vai com o tempo, né? A criança vai aprendendo e desenvolvendo. Então, é bem bacana falar essa questão também, né, para deixar claro para elas. Isso, como eu falei para vocês, nós temos um currículo em movimento, tá? Que norteia o trabalho na educação infantil. Nesse momento, a DINF, que é a nossa diretoria da educação infantil, organizou um planejamento curricular semanal, ou seja, cada semana nós vamos contemplar um campo de experiência e os objetivos propostos pela DINF. Então, temos aquele plano ali a cumprir, só que o ritmo de cada criança é individual. A gente não pode falar assim que a Laura, que o Pedro, que o Antônio vai conseguir, todos eles alcançarem aqueles objetivos, porque cada criança tem um ritmo, né? Cada criança ela tem uma forma de aprender. Um não pode ser comparado ao outro, né? Então, a professora vai fazer, sim, todo o esforço para que a sua criança alcance aqueles objetivos, mas vai depender de cada um, tá bom? Pode falar. Oi. Mais algum? Alô, pois, eu queria me ausentei um pouco, pode ser? Sobre a sexta? Oi, boa tarde. Eu posso falar que eu me ausentei um pouco, não pude ficar aqui na reunião, aí cheguei agora no momento, não deu para mim participar. Acompanhando, né? Sim. Eu trabalho e a mãe dele também trabalha. E aí eu queria saber de vocês, também podia pegar essa atividade expressa aí na escola? Isso, o que acontece? Nós estamos disponibilizando os roteiros das atividades que estão sendo postadas na plataforma, tá? Então, de qualquer forma, vai ter que ter um adulto para acompanhar a criança a realizar essas atividades, mesmo sendo o roteiro impresso. Então, entre em contato com o professor, explica a situação, que ele vai repassar para a gente da direção, tá bom? E a gente vai ver essa possibilidade do senhor buscar essas atividades. É porque a professora dele está de licença e a outra que entrou agora, que substituiu, nós não temos o contato dela ainda. Mas o senhor está no grupo de WhatsApp? Porque a pessoa que está substituindo, ela está no grupo. Tá, né? Isso, tá bom? Qual é a professora que está de licença? Professora Sandra ou é do maternal? É do maternal, é Tati, né? A Tati, né? Vai. Ah, tá, é a família do Lucas, né? Isso. Não, a professora está lá no grupo, pode entrar em contato com ela, tá bom?
Tá bom, era só isso que eu queria esclarecer, porque tem dia que a gente faz a atividade dele, tem dia que não tem como fazer, porque somos só nós. Então, o irmão dele faz, tá bom? Era só isso mesmo, obrigado. Em um período com a turminha, eu observei que vocês fazem as atividades com eles esporadicamente, né? Mas pode entrar em contato que a professora vai repassar para a gente o caso direitinho, tá bom? É porque eu já pego lá na escola no Jardim de Infância 5, eu já pego essa atividade de outros alunos lá também. Aí eu pego toda a Mas segunda. pode entrar em contato com a professora que a gente vai ver a possibilidade, tá bom? Ok, obrigado, viu? Então, Por nada. Boa tarde. Mais alguma colocação? Ou podemos terminar a nossa reunião? Eu acho que não tem mais, né? Ninguém que queira colocar alguma coisa. Estamos à disposição no WhatsApp. Podem entrar em contato, tá bom? Que assim que possível a gente responde. Pode ser que não respondamos de imediato, porque temos outras demandas, mas assim que possível a gente sempre entra em contato, tá? Muito obrigada, que Deus abençoe cada família, cada criança, proteja cada um, né, dessa doença que nós estamos enfrentando, e que a gente possa voltar logo, logo, mas com segurança, né? Tanto você para as crianças, quanto para os nossos profissionais e para vocês familiares. Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima reunião. Tchau, tchau.